Professor, acabou de chegar uma placa aqui de um cliente que está com defeito e tem um varistor aqui que está com o código marcado 20D201K. Só que esse varistor aqui, ó, tá totalmente trincado, estourado. Então nós vamos ter que fazer a substituição dele. Só que a gente não tem esse cara aqui no estoque. A gente só tem o 07D201K. Posso fazer substituição? Porque o código tá bem parecido, tá quase igual. Excelente pergunta, Rodolfevski. Fala pra mim, qual que é a diferença desses dois? O 07D201K ou 20D201K? Já parou pra pensar sobre isso? Ixi, professor, não sei não. Como é que eu faço pra saber a diferença? É claro, Rodolfevski, o passo número 1 é baixar nosso e-book gratuitamente de mais de 270 páginas para você aprender eletrônica do zero com uma faixa preta, e o link tá aqui na descrição do vídeo, combinado? Ô, professor, com certeza vou baixar esse e-book top de linha. E agora, qual que é o próximo passo então? Sempre quando você desejar aprender tudo sobre um componente eletrônico, Rodolfevski, você deve baixar o datasheet dele, que nada mais é do que o manual completo do componente, onde lá você vai achar todas as informações, inclusive de cada um desses dois varistores. Caramba, professor, entendi, nem sabia que existia essa parada de datasheet. Mas como é que eu faço para baixar e o quanto que eu tenho que pagar para poder baixar os datasheets dos componentes eletrônicos? Primeiro, digita no Google cada um dos códigos, tá bom? Então o 07D201K e também o 20D201K. Já vai aparecer alguns PDFs logo na primeira página do Google mostrando os datasheets. Inclusive você pode acrescentar a palavra datasheet depois desse código para facilitar a busca, tá bom? Mas uma dica muito massa é pesquisar no site da Mouser Electronics cada um dos códigos, ou até mesmo você digita no Google e depois clica ali em Shopping, vai aparecer ali o site da Mouser vendendo componente. Você clicando no link já vai aparecer ali na compra do componente eletrônico um link que você vai clicar datasheet do componente, onde no site da Mouser você vai achar datasheet de todos os componentes que você precisar para o seu dia a dia, e detalhe, gratuitamente. Opa, professor, ó, já baixei que os dois tá na mão no site da Mouser, gratuitamente, não paguei nada. E o que eu tenho que fazer agora então? Agora você tem que procurar, Rodolfevski, no datasheet um trecho dele que vai falar exatamente o que cada parte do código do componente significa. Tem uma parte aí que tá falando o seguinte, ó, que 20D é 20 milímetros. E o outro aqui, ó, tá falando o seguinte, que 7D quer dizer então 7 milímetros. Perfeito, Rodolfevski. Agora você já sabe o tamanho de cada um dos varistores. E o restante desse código aí, o que significa então? Olha, aqui no datasheet está falando assim, ó, que os dois primeiros dígitos são a tensão máxima do varistor e o outro dígito, o terceiro, é o número de zeros ou fator multiplicativo. Ah, agora eu tô entendendo, ó. Então como é 201, fica 20 mais um zero, que dá 200 volts. Opa, então a tensão máxima desse cara é 200 volts, legal. E, também poderia ser assim, né? 2 zero, né, dá 20. E o terceiro, 10 elevado a 1, que é o fator multiplicativo, que dá 10, então 20 vezes 10, 200 volts. Que show de bola, mestre! Bom demais, Rodolfevski. Então agora você aprendeu que cada um desses dois varistores suporta uma tensão máxima de 200 volts. Não quer dizer que ele tem que ficar sempre nessa tensão, não. Tá bom? Beleza? Inclusive na própria coluna de tensão nominal desse componente no datasheet, tanto para um quanto para o outro, fala que ele suporta ali uma tensão RMS de 130 volts. Combinado? Essa placa aí, ela é normalmente alimentada em 127 volts? Caramba, professor, agora faz todo sentido. Então esse varistor aqui, ele trabalha normalmente em até 130 volts RMS, onde a gente pode ligar a placa no 127, tá tudo bem. E se passar de 200 volts, então ele protege contra um surto elétrico, uma descarga atmosférica ali, que veio com o raio do Thor e pá! Quase queimou a placa eletrônica. É isso mesmo? Mais ou menos por aí? Isso mesmo, Rodolfevski. Inclusive, o que pode ter queimado essa placa eletrônica é o usuário ter ligado a placa que é 127 no 220. Porque aí no 220, naturalmente a placa alimentou na rede, ela já detecta surto, vai queimar o varistor, inclusive trincou, né, estragou o seu varistor aí. E aí a placa já detecta um surto, faz queimar inclusive o fusível. E foi isso que gerou provavelmente a queima dessa placa eletrônica, tá bom? Caraca, então eu acho que foi exatamente isso que a pessoa fez. Ligou a placa no 220, já ficou maior que a tensão ali de 200 volts, e aí ele ativou a proteção contra surto, fazendo a placa queimar, então, exatamente trincando o varistor. Olha que top de linha! O detalhe importante é que para esse código de varistor, para os dois códigos que a tensão máxima ali de trabalho dele é de 200 volts, o datasheet fala que nessa tensão circula 1 mA pelo varistor. E então, nessa tensão máxima dele de trabalho, vai circular uma corrente de 1 mA. E então a gente pode fazer um cálculo rápido de resistência, dividindo a tensão pela corrente nessa situação máxima de trabalho.
onde 200 volts por 1 mA dá 200 kΩ. Então 200 kΩ é a resistência do varistor no momento que ele está quase chegando ao nível máximo de trabalho. Olha só que show de bola. Caramba, mestre, mesmo nos 200 volts, a resistência dele continua altíssima, hein? Pois é, Rodolfevski, então só se passar dessa tensão aí de 200 volts, a resistência cai bruscamente, tendendo a zero, gerando um curto no varistor, que é um dispositivo de proteção contra surto, para então fazer circular alta corrente por ele queimar o fusível para proteger a placa eletrônica contra o surto de tensão na placa aí de automação de portões. Ok? Show de bola! Então, como os dois suportam a mesma tensão, é só trocar um pelo outro. Pode trocar o de 20 mm, que está aqui trincado, por um de 7 mm, tá tudo certo, né, mestre? Pelo critério da tensão, sim, os dois suportam no máximo 200 volts e uma tensão RMS aí normal de 130 volts. Mas você chegou a dar uma olhadinha na corrente máxima de cada um e também na energia em joules que cada um deles suporta? Não vi isso não, professor. Como é que funciona essa parada aí? Se você olhar na coluna de corrente máxima de pico, no tempo 8 a 20 microsegundos, o de 7 mm suporta 1.200 amperes de pico. Já o de 20 mm, 6.500 amperes de pico. Olha que diferença gritante. Além disso, o de 7 mm consegue absorver uma energia máxima de 13 joules e o de 20 mm, 95 joules. Rapaz, então o de 7 mm é muito mais fraco que o de 20 mm. O que mostra que quanto maior o tamanho do varistor, mais energia ele consegue dissipar sem estourar, sem explodir. Olha só que show de bola, e maior a corrente de pico que ele suporta também. Professor, então quer dizer que se eu colocar o de 7 mm de diâmetro, qualquer surto de tensão ele vai ser muito mais fraco, vai estourar, vai explodir muito mais fácil que o de 20 mm, não é mesmo? Exatamente, Rodolfevski. O de 7 mm suporta muito menos energia e um pico de corrente muito menor. O ideal é sempre trocar um varistor por outro de pelo menos o mesmo tamanho, né, em relação ao diâmetro, ok? Para que você consiga ter uma durabilidade maior do varistor, porque o ideal não é que o varistor ele deu o primeiro surto e ele já queime, não, porque deu o surto, ele vai entrar em curto, vai queimar o fusível, mas ele não necessariamente tem que estourar ou explodir, entendeu? Então se você colocar um varistor do mesmo diâmetro ou um pouquinho maior, naturalmente ele vai suportar mais surtos de tensão, vai ter uma vida útil maior, protegendo por mais tempo a placa eletrônica. Perfeito, professor. Nossa, obrigado demais por mais esse conteúdo faixa preta. Mas fala pra mim, onde é que eu posso estudar ainda mais eletrônica partindo do zero, que é o meu caso, pra eu começar a fazer meus primeiros reparos de placa eletrônica de forma show de bola? É só acessar o link aqui na descrição do vídeo, Rodolfevski, ou o comentário fixado. Você vai acessar então o cursoseletronicafácil.com.br, onde lá você vai aprender eletrônica do zero rumo à faixa preta, fazer os seus primeiros reparos de placa, não mais sozinho, mas agora acompanhado da família Eletrônica Fácil, pois juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre, com o curso de Eletrônica Fácil e os nossos outros treinamentos também. Ok, Rodolfevski, não perde tempo e vamos pra cima. Demorou, mestre? Já vou então acessar os links aí na descrição do vídeo ou comentário fixado e entrar agora mesmo pra família Eletrônica Fácil. Vamos pra cima e muito obrigado. Não perde tempo, você também clica no link da descrição do vídeo, comentário fixado. Vamos pra cima, porque sonhos determinam o que você quer, mas são as nossas ações que determinam onde iremos chegar. Ok? Bora entrar pra família Eletrônica Fácil, like, inscrição no canal, baixe seu e-book e veja os nossos cursos. Links aqui na descrição do vídeo. Abraço, tamo junto, fiquem com Deus e vamos para cima. Até mais. What I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what